Olá a todo mundo! Boas-vindas a mais uma análise visual e estruturada trazida pela Forge College. Bom, na nossa última lição, a gente bateu bastante na tecla das fundações da modelagem de custos, né? Nós mergulhamos fundo em como as unidades de computação funcionam nessa transição da EVM para SVM. A gente fuçou nos logs, achou os gargalos, vimos toda a teoria. Mas hoje, a história é outra. Hoje a gente vai dar um passo super prático e absolutamente crucial. Vamos pegar toda essa teoria abstrata e colocar para rodar no mundo real da engenharia de software, no dia a dia mesmo. Para fazer isso, montamos uma planta arquitetônica bem direta para a nossa sessão de hoje. Vamos passar por 6 etapas lógicas rapidinho. A gente vai da investigação para a automação, depois vamos escolher as fontes de medição, montar a pipeline de CI, entender a matemática por trás do script, definir os limites e tolerâncias e, por fim, fechar com os próximos passos. Então, vamos começar logo pela nossa primeira etapa, da investigação para a automação. É aqui que a gente deixa de ser aquele detetive caçando logs para virar, de fato, o arquiteto da automação. Porque pensa bem, até agora a gente estava lá brincando de investigador, procurando consumo de processamento linha por linha no terminal. Mas por que essa mudança para um sistema automatizado é tão vital? A pergunta de $1 milhão, ou melhor, de uns bons tokens é: quem é que quer pagar 40% a mais por puro acidente? Ninguém, não é? Subir um código Web3 sem otimização e sem checagem automática é literalmente a mesma coisa que sair de casa, ligar o ar-condicionado no máximo e deixar as portas e janelas escancaradas. Um detalhe minúsculo: uma linhazinha de instrução que parece inofensiva pode disparar o uso de unidades de computação sem fazer barulho nenhum. E se não tem automação vigiando os bastidores, adivinha? Isso vai direto para a rede principal antes que alguém perceba o rombo financeiro. E é justamente para fechar essas portas e evitar qualquer desperdício que a gente entra na segunda etapa, escolhendo fontes de medição. A gente precisa das ferramentas certas para esse trabalho. Olha só, para automatizar qualquer coisa, a gente tem que extrair os dados com muita precisão. E nós temos 3 caminhos principais aqui nessa nossa matriz. Cada um deles vai equilibrar 3 coisas: velocidade, fidelidade e controle. Primeiro, a simulação, usando o RPC Simulate Transaction. É super rápida, segura, perfeita para o dia a dia dos pull requests. Sabe por quê? Porque ela é determinística e não exige que a rede faça aquelas confirmações pesadas. O lado ruim é que pode não refletir 100% dos efeitos complexos que estão acontecendo lá no estado on-chain. Aí entra a nossa segunda opção, a execução confirmada, com o Get Transaction. Essa entrega a maior fidelidade possível, mostrando o caminho exato que o runtime fez lá no validador. É a escolha de ouro para aquela checagem de segurança final antes de juntar tudo na branch principal. E por último, o validador local. Ele te dá um controle absoluto e uns logs de debug profundíssimos, mas exige aquele trabalho técnico braçal de configurar e manter tudo rodando de forma isolada. Bom, com essas ferramentas na mão, a gente pula para a terceira etapa, a pipeline de integração contínua, o famoso CI. É exatamente agora que a gente constrói a nossa linha de montagem contínua. Nessa nossa esteira automatizada são 4 passos literais e totalmente sequenciais. Primeiro de tudo, preparar. É a nossa base. É onde o CI faz o checkout do código, carrega as chaves criptográficas de teste e garante que as contas lá na DevNet ou no ambiente local tenham fundos com LAMports. Segundo passo, executar. É hora de rodar as simulações mais pesadas ou mandar transações reais simulando o uso diário do DEP. Terceiro, observar. O script fica lá, interceptando as respostas e varrendo os logs milimetricamente para achar aquela linha exata que diz o número de unidades consumidas. E o quarto e último passo, reportar. A gente junta esses dados brutos, deixa tudo formatado num relatório bem limpo e dispara o sinal vermelho de falha ou o sinal verde de aprovação. É esse fluxo inteiro que pega uma ideia na sua máquina local e converte em um código de produção certificado. Agora, para esse relatório da etapa anterior realmente ter valor no mundo dos negócios, a gente avança para a quarta etapa, a matemática do script. Vamos entender como converter essas unidades computacionais em custos estimados reais. A beleza de toda essa nossa automação mora nessa equação simples. O custo estimado é igual à taxa base da transação somada às unidades de computação consumidas multiplicadas pelo preço unitário. O grande pulo do gato aqui é que essa normalização resolve um problema gigantesco de variação. Todo mundo sabe que as taxas reais na rede principal são uma montanha-russa, né? Flutuam absurdamente dependendo do congestionamento do bloco. Mas, quando a gente trava um preço unitário constante e fictício dentro do script de CI, a gente isola totalmente o impacto computacional do nosso código. Ou seja, se o custo estimado na pipeline subir, a gente tem certeza de que a culpa é de alguma ineficiência que entrou na lógica estrutural, e não do clima econômico maluco da rede. É uma comparação puramente científica.
Só que tem um pequeno detalhe. Para o script saber se esse número subiu ou desceu de verdade, ele precisa de uma âncora. E é aí que entra o conceito super fundamental de linha de base. No nosso contexto arquitetônico aqui de testes, a linha de base é basicamente o consumo padrão que a gente espera de unidade de computação para um cenário específico, rodando num código que sabemos que está estável. Antes de aplicar qualquer regra dizendo passa ou falha, a gente grava essa linha de base em um arquivo lá no repositório. Ela é a fundação que permite que o sistema identifique anomalias com altíssima precisão. Com essas fundações muito bem estabelecidas, a gente entra na nossa quinta etapa, que é a mais rigorosa de todas: limites e tolerâncias. A hora de criar as nossas redes de segurança e os estados de falha. Porque a gente não está aqui escrevendo script só para gerar relatório estático, certo? Nós estamos forjando portões de segurança de ferro maciço para o código. Uma regra geral que é super recomendada em todo o ecossistema é cravar uma margem de respiro de 10%. É perfeitamente normal que aconteçam algumas flutuações microscópicas na medição, dependendo do estado ali do runtime da blockchain. Então, se o uso de uma modificação fica até 10% acima da linha de base, beleza, o sistema aprova. Mas e se der um pico agudo rompendo essa barreira? Aí a trava de segurança entra em ação. A pipeline quebra a build de propósito. É tipo um volta para a prancheta e justifica esse aumento antes desse código encostar na rede principal. E essa matriz de cenários que vocês estão vendo traduz perfeitamente como aplicamos esses limites no mundo real para diferentes complexidades. Confere os limites conservadores para 3 situações bem comuns de desenvolvimento. Para uma simples transferência de Lamports nativos, a gente exige eficiência máxima, então a regra é passar de menos de 300 unidades. Agora, para uma transferência de token SPL, que já chama umas verificações adicionais do programa, a folga aumenta para menos de 1000 unidades. E em uma instrução customizada, muito pesada, cheia de lógica densa, o teto de segurança sobe para menos de 3000 unidades. A essência é ter limites rígidos o suficiente para barrar código ineficiente, mas contextuais o suficiente para suportar operações que já são naturalmente mais complexas. Tudo isso leva a gente direto para a nossa sexta e última sessão, conclusão e próximos passos. Vamos finalizar o projeto estrutural. Para consolidar essa mentalidade de engenharia automatizada fora do papel, existem 3 regras inegociáveis que precisam ficar na cabeça. Primeiro, escolha a fonte correta. Priorize sim simulação para ter velocidade no nível dos pull requests, mas jamais abra mão da execução confirmada na hora da checagem final. Segundo, normalize os números. Usa sempre aquela fórmula matemática estática para garantir que as comparações de código sejam justas, independentemente de como o mercado está lá fora. E o terceiro, que é vital: automatize aprovação e falha. Transforme regressões de custo em bugs críticos. Trate isso como algo que bloqueia a integração do código automaticamente. O custo computacional não pode, de jeito nenhum, ser uma preocupação que a gente resolve só no fim do ciclo. Para encerrarmos essa nossa exploração de hoje, deixo uma última e provocativa reflexão. Como a modelagem de custos automatizada vai mudar a economia futura dos DEPs? A grande verdade é que quando a engenharia passa a governar o custo como um requisito obrigatório dentro das pipelines de CI, o código deixa de ser só um monte de funções e passa a ser a base de uma economia saudável por padrão. É essencial colocar essas matrizes de automação na prática em projetos reais de produção hoje mesmo. E claro, se quiserem explorar mais a fundo outros materiais técnicos e entender as minúcias mais complexas do desenvolvimento Web3, deem um pulo no site Forge College. Nós somos a Forge College e agradecemos demais a companhia e o foco de todo mundo na nossa análise estruturada de hoje. Até a próxima e boas otimizações!